Meu nome é Pablo, eu sou docente do Centro Tecnológico de Joinville, do Departamento de Engenharia da Mobilidade, e juntamente com a Luciana, eu sou um dos agentes de desenvolvimento da internacionalização da UFSC no campus de Joinville. E hoje, para falar desse tópico, nós trazemos aqui, então, de forma virtual, já que a pandemia não permite, o professor Lincoln, que é secretário de Relações Internacionais da UFSC, e mais 3 técnicos da Sinter, que são especialistas no assunto de intercâmbio e vão poder tirar todas as dúvidas de vocês, espero que todas, ou a maioria das dúvidas de vocês, a respeito do assunto. Então, espero que vocês gostem da live, espero que vocês gostem do tema. E eu passo a palavra, então, ao professor Lincoln para fazer a abertura e a apresentação da Sinter. Boa noite, professor Lincoln, tudo bem? Boa noite. Boa noite, bom final de tarde, né? É um bom ainda está um pouco claro, né? Bom final de tarde, né? Todas e todos. Para mim é realmente um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho aí sobre o trabalho realizado na Sinter, né? Infelizmente, eu não vou poder ficar muito tempo, porque em seguida eu tenho uma outra live, né? Então, eu quero só dar uma pincelada, né, nesse conceito de internacionalização, que é muito importante, para vocês entenderem de uma maneira bem ampla onde é que fica a questão do intercâmbio, onde é que fica a mobilidade acadêmica dentro de todo esse processo de internacionalização que a UFSC, né, vem desenvolvendo ao longo dos anos, tá bom? Então, só peço licença, vou colocar a apresentação aqui para vocês. Fique à vontade, professor. Então, como eu havia falado anteriormente, essa é uma visão de internacionalização, né, que foi idealizada pelo American Council of Education, e ele é utilizado pelas todas as universidades do mundo, né? Por quê? Porque ele mostra a internacionalização como um processo, né, que atinge, como vocês podem ver, todas as instâncias de uma instituição. Então, não é só a Sinter que faz a internacionalização, é a Prograde, é a ProPG, né, é a Prodesesp. Então, todas as instâncias da UFSC, elas têm que se engajar nesse processo de internacionalização. Então, esse processo de internacionalização é chamado de comprehensive, ele é abrangente, ele é transversal, né? E eu fiquei muito feliz com o nosso PDI 2020, 2024, porque lá você vê claramente o papel da internacionalização, né, nesse plano de desenvolvimento institucional da UFSC, onde a internacionalização ela perpassa, né, todas essas instâncias, né? E no caso de vocês, o enfoque dessa fala, né, do pessoal de programas internacionais, vai ser na mobilidade estudantil, né, nos processos de intercâmbio, bom? Então, bem rapidinho, o que é a Sinter? Bom, a Secretaria de Relações Internacionais, ele é o órgão da UFSC que tem por objetivo o seguinte: primeiro, promover a interação com organismos e instituições internacionais de ensino superior, pesquisa, inovação tecnológica e extensão também. Apoiar e implementar acordos de cooperação técnica, científica e cultural, viabilizar a mobilidade acadêmica de estudantes, professores e servidores técnicos administrativos. Então, né, novamente, o enfoque será na questão da mobilidade. Tá? Dentro do objetivo geral desse processo de internacionalização, para vocês entenderem melhor, ele visa a promoção da excelência científica e tecnológica do país e de proporcionar a solidariedade aos povos, buscando a mobilidade acadêmica e convênios com instituições de excelência, ao mesmo tempo que promovendo a solidariedade com os povos aos quais podemos aportar inovação científica e tecnológica e formação de pessoas. Tá? Então, em suma, a função da Sinter é atividade meio, e ela é de proporcionar. Deixa eu raio aqui só um pouquinho, gente. Opa. Estão conseguindo visualizar? Perfeito. Então, a função é proporcionar as condições para atingir os objetivos de internacionalização da instituição.
Então, bem basicamente, o que a Sinter faz? Ela é responsável pela gestão da internacionalização da nossa instituição. Tá? Só para vocês terem uma ideia, só vou falar em convênios aqui bem rapidamente, porque isso, de certa forma, está relacionado, esse assunto está relacionado com a questão da mobilidade. Hoje, nesse momento, nós temos um total de 382 acordos de cooperação com universidades de vários países, e temos mais 80 acordos em processo de negociação com essas universidades. Anualmente, nós recebemos cerca de 500 alunos internacionais. Obviamente, esse número caiu drasticamente esse ano por conta da pandemia. E, geralmente, enviamos cerca de 100 estudantes, né, para as nossas instituições parceiras. Tá? Só para vocês terem uma ideia de número, como funciona essa questão dos convênios dentro da mobilidade, que estão muito relacionadas, né? Aqui é o mapa onde mostra, né, as instituições por todo o mundo, que nós mantemos essas parcerias, como vocês podem ver. Obviamente, existem alguns lugares aí que nós precisamos, né, estender as nossas parcerias, já estamos trabalhando com isso. E agora eu gostaria de falar um pouquinho da equipe da Sinter, tá? Então, como o Pablo já havia comentado no início dessa live, meu nome é Lincoln Fernandes, eu sou o atual secretário de Relações Internacionais da Sinter. Nós temos um diretor de Relações Internacionais, o professor Diogo Robel, que é o meu substituto, né? E que vem nos ajudando muito nesse processo de internacionalização. Nós temos uma coordenadoria de apoio administrativo, no qual a Rafaela, ela é a pessoa responsável, né, por essa parte administrativa, ela é a coordenadora em si. E temos também o financeiro, com a Luana Priscila Leite, e a parte de comunicação, que é realizada pela Caroline Finati. Temos uma tradutora, que é a única, né, tradutora da UFSC, a Paula Mitchells, que trabalha conosco. Temos uma coordenadoria de convênios internacionais, cuja coordenadora é Amanda Bremer, e conta com o apoio da servidora Luciana Miyashiro Lima. Temos a coordenadoria de programas internacionais, cujo atual coordenador é o Guilherme Costa, que hoje vai falar com vocês um pouquinho sobre, né, a mobilidade na UFSC, como funciona, e vai tirar todas as dúvidas de vocês. E ele está aí acompanhado, né, da Juliana Ferreira e do Bruno Farias, né? Mas além dessas pessoas, nós temos também a Natália, que cuida da parte de incoming, e a Giovana, que cuida da parte de outgoing. Só para ficar claro para vocês, quando eu falo incoming, são aqueles alunos que vêm para a instituição. Então, a responsável seria a Natália, obviamente, né, juntamente com o Guilherme, e a Giovana, que cuida da parte dos alunos que vão, né, fazer seus cursos com as nossas instituições parceiras, tá bom? E, por último, o Núcleo Institucional de Língua e Tradução, que está sendo implementado no momento, que temos a servidora Ana Luísa da Silveira. Então, basicamente, essa é a equipe da Sinter, e são essas pessoas que vocês vão ter que conversar, caso vocês tenham alguma dúvida com relação, né, a algo relacionado à sua mobilidade, ou à sua pesquisa conjunta. Então, são essas pessoas que vocês vão conversar, tá bom? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra de volta agora ao Pablo. Antes que eu vá embora, eu quero agradecer aí a toda a organização do Pablo e da Luciana, né, os nossos agentes de internacionalização. É importante que vocês reconheçam, né, no Pablo, né, e na Luciana esse link com a Sinter. É através deles que essas dúvidas elas serão sanadas. Então, é muito importante, né, até um dos objetivos também desse evento, eu acredito que tenha sido apresentar, né, esses agentes, para que vocês saibam que existe, sim, uma preocupação com os campi, que esses agentes é que vão fazer esse link direto com a Secretaria de Relações Internacionais. Bom, muito obrigado pela oportunidade, e esclareçam todas as suas dúvidas aí com o Guilherme e a sua equipe. Até logo.
Obrigado, professor Lincoln, pela apresentação. Bom, acho que como vocês puderam ver, existe toda uma equipe da Sinter que é responsável pela parte de internacionalização. É um processo complexo, tem muita gente envolvida. E como o professor Lincoln bem colocou, eu e a Luciana somos, de certa forma, um elo de vocês com a Sinter em Florianópolis, e a gente pode ajudar vocês esclarecendo dúvidas, encaminhando mensagens, solucionando aquilo que tiver ao nosso alcance, e o que eu e a Luciana não soubermos solucionar, certamente a gente vai estar entrando em contato com o pessoal da Sinter de Florianópolis, que é especialista no assunto e trata desse assunto de forma bem específica e particular, né? Nesse sentido, então, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Guilherme, da Juliana e do Bruno, né, que são da Sinter de Florianópolis, tratam da internacionalização e vão fazer também uma apresentação a respeito do assunto, e depois a gente vai ficar disponível aqui para tirar dúvidas de vocês também. Então, Guilherme, boa noite. Boa noite, professor Pablo. Uma boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao convite aí do pessoal de Joinville, agradecer a Mari e a Lari, que não estão aparecendo, mas estão trabalhando bastante para que esse evento fosse ser possível, né? Agradecer também a presença do professor e a introdução do professor Lincoln, né? Queria também parabenizar vocês pela iniciativa de estar fazendo essas lives ao longo, né, da pandemia, enfim. Vocês me escutam bem, gente? Professor Pablo, tudo certo? Tá tudo perfeito. Sim, acho que bem lembrado aí, eu até gostaria de agradecer a Larissa e a Mari também pelo convite para a mediação, né? E acho que elas não aparecem aqui, mas tudo está funcionando graças a elas, a gente sabe muito bem disso, né, pessoal? Exatamente. Bom, gente, nós fomos convidados aqui para conversar com vocês um pouco sobre os programas de mobilidade que existem, as oportunidades de mobilidade internacional, as oportunidades enfim, de internacionalização, assim, né, voltada para os alunos, que tem a ver com o nosso trabalho lá na Sinter, né, quais são os requisitos, as regras, como eu posso me preparar para um intercâmbio. Então, vai ser mais ou menos sobre isso que vai falar, né, as nossas intervenções de nós três aqui, né. Eu primeiro queria começar fazendo uma diferenciação entre os programas, né? Uma diferenciação entre o que a gente chama de programas de mobilidade, de intercâmbio por acordo bilateral, que é o que o professor Lincoln já se referiu como o programa Outgoing, né? O Outgoing sendo os estudantes da UFSC saindo em intercâmbio. E esse programa de acordo bilateral, ele, no caso, ele não é com bolsa, mas esses acordos bilaterais, com quem a UFSC tem, né, 382, como mencionou o professor Lincoln, eles permitem que o aluno realize o intercâmbio, normalmente, né, sem o pagamento de taxas, mensalidades, taxas acadêmicas para a universidade anfitriã, né. E os outros programas, né, a diferenciação entre esse, que é o Outgoing, e os outros programas que nós temos, que são os programas com bolsa, tá? Então, falando um pouco sobre esses do intercâmbio bilateral, vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar um pouco uma dica que eu queria, né, deixar já, que vocês olhem sempre o site da Sinter, né? No site da Sinter é onde vão estar compartilhadas todas as oportunidades que são administradas pela Sinter e ainda outras que não são administradas pela Sinter, mas que nós fazemos a divulgação. E daí eu vou mostrar ali no site onde vocês olham primeiro essa questão das universidades conveniadas. Tá? Eu vou compartilhar minha tela agora. E daí o professor Pablo me diz se está... Então, só para deixar claro, Guilherme, nem todo intercâmbio ele tem que necessariamente passar pela Sinter, né? Mas vocês acabam fazendo a divulgação e os convênios que a UFSC tem com essas outras universidades acabam facilitando também em vários casos, né? Os intercâmbios que são por meio desses acordos bilaterais, o programa Outgoing, sim, esses passam pela Sinter, né? É possível que existam outros programas que não têm a necessidade de convênios, por exemplo, e daí eles podem passar por fora. Assim, né? Um exemplo disso atualmente seria o programa Brafitec, né? Mas, enfim, continuando. Eu acho que vocês veem a minha tela agora, né?
Pessoal, Tá bom, ao vivo é assim mesmo, pessoal. Então, calma aí. Eu vou continuar falando, para quem também estiver acompanhando de casa e quiser entrar no site da Sinter, é sinter.ufsc.br, existe uma barra lateral com um link chamado Instituições Conveniadas. O aluno... Se tu quiseres, Gui, eu posso mostrar a minha tela e eu compartilho. Você me diz o que você quer que eu compartilho. Podemos tentar. Eu não sei, Ju, eu acho que, quem sabe, quando tu for te mostrar, eu acho que daí tu mostras isso também. Só perfeito. Para eu seguir aqui no curso. Perfeito. Coloquei o link lá no chat para o pessoal acompanhar também da transmissão. Tá, legal. Então, ali tem um link para as instituições conveniadas, elas estão separadas por continente e depois por país, é bem fácil de você encontrar, você vai ver que tem muitas instituições, nem todas os convênios, né, os acordos de cooperação prevêem a realização de intercâmbio, tá? A maioria sim, mas nem todos, então é bom verificar isso antes de você se interessar por uma instituição. Tá? Mas, assim, de todo modo, sobre essa parte do outgoing, que é o programa maior, digamos, a Juliana vai falar um pouco melhor depois. Ela vai falar um pouco sobre os procedimentos, os requisitos de inscrição, e eu vou falar agora um pouco sobre os programas com bolsa. Né? Os programas com bolsa, eles são muito variados, eles originam desde... parcerias específicas que a UFSC tem com outras instituições, eles podem ser programas Erasmus, que são programas que são financiados pela União Europeia, e a UFSC, em parceria com alguma outra instituição europeia, pode se candidatar para uma bolsa e ganhar uma bolsa, ganhar uma bolsa para um aluno, enfim. Desculpa te interromper, o pessoal acabou falando aqui que parece que travou no YouTube. Tenta compartilhar sua câmera de novo. Acho que está tendo algum probleminha. Tá. Aqui está como cinza aqui. Vocês estão vendo o Guilherme, pessoal, também? Eu escuto o Guilherme perfeitamente, mas eu vejo a imagem dele paralisada. Sua imagem está ativada. Agora voltou ou não? Ainda não. Não. E o semestre retorna na segunda, gente. Acho que nesses instantes a empatia é tudo, né? Assim, é difícil mesmo, vão ser várias dificuldades, mas, enfim, a gente vai tentando fazer como é possível. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o Guilherme retorna. Oi? Agora sim, Guilherme. Voltei? Voltou. Bom, eu não sei em que ponto o pessoal do YouTube parou, então não sei se eu deveria retomar alguma questão. Eu acho que o seu áudio estava perfeito. Acho que o que tinha travado era só o vídeo mesmo. Você estava falando do Erasmus, né? Aham. Legal. Estava falando do Erasmus. Então, retomando. Os nossos programas com bolsa, eles têm diferentes origens, assim, né? Vão desde de parcerias específicas com universidades, tem o programa Erasmus, que é financiado pela União Europeia, e a UFSC se candidata junto a instituições europeias a financiamentos, né? E às vezes daí nós ganhamos algumas bolsas. Tem programas que fazem parte de associações de universidades das quais a UFSC faz parte, como a Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que é a UGM, e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, né? A gente também tem programas que vêm daí. Tem também um programa, por exemplo, que é do Banco Santander, que é o Santander Ibero-Americano, que financia também bolsas para Ibero-Americano, né? Portugal, Espanha e América Latina, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, sim, os programas, eles têm uma variedade muito grande, né? Então, isso causa também que os procedimentos desses programas variem muito, né? Eles podem ter públicos diferentes, eles podem ser voltados para um país específico, né? Então, isso vai causar com que as regras deles sejam muito específicas. E daí... ou seja, todos os programas têm os seus editais próprios, né? Têm as suas regras próprias. Então, eu queria tentar mais uma vez compartilhar minha tela e mostrar o site da Sinter para tentar mostrar também um pouco para os alunos como navegar isso, assim, né? Como enfim, buscar isso, né? Eu acho que essa é a primeira dica valiosa que eu queria deixar assim, para os estudantes que estão ouvindo. Sempre fiquem muito atentos ao site da Sinter. A gente está
lá publicando tudo o que sai, todos os editais saem lá. A gente busca, claro, fazer uma ampla divulgação de todas as nossas oportunidades, né? Mas a gente... lá é o lugar que você vai, com certeza, encontrar as informações, assim, né? Então, eu vou mostrar aqui. Vamos ver se está certo agora. Eu acho que não só os alunos também, né? Por mais que acho que o evento de hoje seja voltado mais para os alunos, mas, por exemplo, você falou da UGM, eu sei que tem um programa Escala Docente também, né? Para professores que lança edital anualmente, né? Então tem oportunidades para docentes também, né? Exatamente. Vamos ver. Gente, no ensaio funcionou, a gente jura que funcionou. Teve ensaio, viu? Bom, eu queria mostrar o site. Também lá no site existe um link na barra lateral que chama Editais Abertos. Esse é um link também que é interessante acompanhar. Lá ele mantém todos os editais que estão abertos, né, nesse momento, que estão com o processo seletivo aberto, mas também abaixo mantém os editais que já foram encerrados. Daí ali o aluno consegue ver as regras dos processos seletivos passados, assim, né? É interessante olhar isso, é claro que, como é um edital, quando ele sai, você lê, né, para verificar, porque sempre pode mudar alguma coisa, mas ali estão mais ou menos as regras de como ocorreram os processos seletivos passados, né? Então, fiquem atentos a isso. Se descer um pouco mais ali nessa barra lateral, vai ter programas internacionais, ali com vários links dos programas internacionais que funcionam na UFSC. Nem todos são de outgoing, nem todos são de intercâmbio, mas aí você pode também se informar. Ali tem, como eu falei, a UGM, né, que é esse grupo Montevidéu, que são oportunidades de intercâmbio em países aqui da América do Sul. Tem o programa Erasmus, que daí são oportunidades específicas com universidades europeias específicas. A ELAP, que é uma bolsa do governo canadense para universidades, né, estudantes da América Latina que querem fazer intercâmbio no Canadá. Enfim, Santander Ibero-Americano, como eu já comentei. Fiquem atentos a esse site. E uma outra dica que eu também queria deixar em relação a se manter informado sobre as oportunidades e as possibilidades de intercâmbio que tem através da UFSC, é seguir também, para quem tem essa rede social, né, seguir a página da Sinter no Instagram, tá? Sinter UFSC, né? Tudo junto. E é bem interessante ali, a gente está publicando também coisas o tempo inteiro, né? As oportunidades sempre vão ali, é uma maneira fácil de você também se manter atento, assim, né? Essas oportunidades que estão sempre saindo. Eu queria ter aberto a tela também para exemplificar um pouco com um edital, né? Porque eu falei, acho que fica um pouco vazio sem eu mostrar, mas assim, só eu queria exemplificar que alguns editais, por exemplo, vão pedir uma porcentagem do curso, vão pedir 30%, outros podem pedir 50%, alguns vão pedir que o aluno saiba falar inglês, outros vão pedir que o aluno saiba falar espanhol. Então, assim, eu queria eu acho enfatizar... que a gente pode tentar fazer assim, Guilherme. A gente pode tentar passar para a Juliana ou para o Bruno, e eu acho que talvez se você reiniciar o navegador, funcione. Então, enquanto eles vão fazendo a fala deles também e a apresentação deles, você tenta reiniciar o seu navegador, entrar de novo na sala, eu acho que daí funciona. Comigo já aconteceu e funcionou, né? Eu acho que o que o Guilherme está falando também é importante, porque é a primeira fase de seleção, né? Então, é muito ficar atento ao edital, cada edital vai ter particularidades, e pode parecer longo, extenso às vezes, mas eu acho que é muito importante, porque é a primeira etapa de seleção que muitas vezes a gente não percebe, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu estou encerrando, na verdade, a minha parte. Eu só queria enfatizar esse ponto dos editais, assim, né, de que eles vão ter regras específicas. Então, é isso, né, isso mesmo que o professor falou, tem que se manter atento ao edital, ao que fala, né, ver se você é elegível, né, se você pode se candidatar, e daí preparar, né, a documentação, às vezes, que pede, enfim, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Ju. Eu acho que ela pode aproveitar quando ela abrir o site para... Ela vai falar um pouco melhor sobre o programa Outgoing, sobre os requisitos, procedimentos e dicas também, né? Ela pode passar por essas partes que eu falei só para ilustrar mesmo, mas, de todo modo,
caso tenha ficado alguma dúvida, os alunos também podem nos perguntar, podem mandar as perguntas no chat, e também ali no site também, já que eu estou, né, indicando bastante, o site tem os nossos contatos, né, os nossos e-mails, nossos, né, contatos, e a gente está à disposição, com certeza, para qualquer questionamento. Tá legal? Eu passo daí a palavra agora para a Juliana. Nós já estamos com 80 pessoas acompanhando aqui, daqui a pouco a gente abre para perguntas e com certeza vão surgir aí e vocês podem estar respondendo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos e a todas. Então, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Sim, então tá bom. Como o Guilherme já falou, meu nome é Juliana Ferreira. Ali na Sinter, eu trabalho principalmente com os estudantes do programa PEC-G, que são estudantes que não são intercambistas, né? São estudantes regulares da UFSC, que vêm para a UFSC para fazer sua graduação completa. No campus de Joinville, por exemplo, temos vários. Não tantos quanto no campus de Florianópolis, com certeza, né? São 110 no total. Mas eu também trabalho no apoio administrativo aos programas que a nossa coordenadoria cuida, programas com bolsa também. Então, eu vou falar para vocês aquilo que eu considero mais importante para um aluno que quer fazer intercâmbio, mas não sabe por onde começar. O que é mais importante para um aluno que está começando o curso, sabe que ele tem que se preparar, mas não sabe exatamente como se preparar para quando ele puder fazer intercâmbio, ele ter boas chances, né? Então, é mais ou menos esse o foco. E eu diria que a chave é mesmo o que o Guilherme falou, é o nosso site, porque lá tem tudo. Então, eu vou abrir o site e vou mostrar brevemente aquelas colunas que o Guilherme tentou mostrar, e infelizmente, por problemas técnicos, não foi possível. E vou mostrar também do programa Outgoing. Como o Guilherme falou, existe uma diferença entre os programas que têm algum financiamento, que têm alguma bolsa, e os programas que não têm. Eu vou mostrar isso para vocês no site, se a tecnologia me permitir. Vamos lá. Espera só um pouquinho que no YouTube, acho que não. Eu estou observando o YouTube num outro monitor aqui. Agora está perfeito. Já tá. Então tá, gente. Esse aqui é o mapa do Tesouro, sinter.ufsc.br. Então, é aqui que vocês vão encontrar todas essas informações que a gente está falando. Familiarizem-se com esse site, frequentem ele, de vez em quando deem uma olhada aqui. E vocês vão ver que aqui aparecem as notícias mais novas, digamos assim, né? Mais recentes. E aqui na esquerda, todo um catálogo de opções para vocês, tá? O que o Guilherme quis mostrar para vocês antes, fica aqui no lado esquerdo, editais abertos. Porque se o site é o mapa do tesouro, o tesouro é o edital. Ler o edital não é importante, é essencial, porque ele que vai determinar quem vai participar, quem vai conseguir, quem vai ser aprovado, né? Então, aqui vocês podem ver os editais abertos de 2020, e abaixo os editais que já aconteceram em 2020 já se encerraram. E abaixo os encerrados de todos os anos anteriores. Então, aqui tem bastante informação, bastante conhecimento para vocês. Vocês vão ver que aqui nos editais abertos, no momento, tem 2 editais aqui, ó. Acabou de encerrar as inscrições, não sei se vocês conseguem ver, bolsas ibero-americanas para estudantes de graduação, Santander, universidades. E aí, isso aqui ilustra bem o que o Guilherme quis dizer com ler o edital e ver o que há de específico nesse edital, né? Você clicando aqui, ele vai te levar para o edital. Você pode baixar o edital para o seu computador, ou você consegue ler aqui mesmo. O edital sempre vai ter a descrição completa do programa, quais são os benefícios, quantas vagas tem, quais são os requisitos para participar, como se inscrever. Enfim,
O edital tem tudo o que vocês precisam, e é muito importante que vocês leiam ele com bastante atenção e inteiro. Ele que vai mostrar para vocês qual é o caminho para conseguir fazer intercâmbio, tá? E aí eu vou voltar aqui para o nosso site para mostrar para vocês que o Outgoing também tem um edital específico do Outgoing. Tá aqui, ó, edital 3, Sinter 2020, Outgoing. O edital do Out, tá? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aquilo que sempre perguntam é o que eu preciso para fazer intercâmbio. E isso vai estar aqui em requisitos para candidatura. Olha só. No momento, os requisitos são esses, mas vocês vão sempre olhar, porque pode ser que mude o edital e tenham outros, né? No momento, para se inscrever, o aluno tem que ter pelo menos 30% da carga horária do seu curso cumprida, já com nota, e no momento do embarque, no momento do começo do seu intercâmbio, 40% do curso feito. Por que isso? Porque o aluno se inscreve no semestre para ir no outro semestre. Então, quando ele se inscreve, ele está fazendo algumas disciplinas que ele vai terminar antes de ir, né? Ele tem que ter matrícula regular, ou seja, não estar trancado, não estar, sei lá, em abandono, em algum outro tipo de situação. Ele tem que estar regular, cursando, normal. Ele vai se inscrever no sistema de inscrição online da UFSC, no nosso site, que depois eu posso mostrar ali onde se inscreve. Ele vai ter que ter bom rendimento acadêmico, segundo os critérios estabelecidos pelo colegiado do curso dele. O que isso quer dizer? Como cada candidatura vai ser apreciada e autorizada pela sua coordenação de curso, é a coordenação que define o que ela considera um aluno de bom rendimento acadêmico. Por exemplo, um curso pode exigir que o aluno tenha, sei lá, uma média acima de 6, o outro pode ser que seja acima de 7, enfim. O que geralmente se pede é que o aluno tenha pelo menos a média do curso, né? O IAA médio do curso. O IAA médio, você quer dizer o IAA de aprovação, digamos assim. Isso, o índice de aproveitamento médio do curso. Digamos que o índice de aproveitamento médio do curso dele seja 6,5, geralmente as coordenações vão aceitar que esse aluno participe se ele tiver de 6,5 para mais do que isso, né? Okay. Além disso, ele tem que ter o cadastro dele correto no CAGR, o e-mail dele, o endereço dele, o telefone dele. Que mais? Se a instituição que ele for se inscrever exigir um comprovante de proficiência em alguma língua específica, ele também vai ter que apresentar. Não são todas as instituições que exigem isso, mas várias exigem, e é o dever do aluno ver com antecedência o que a universidade exige e providenciar. É muito comum que, como a gente tem 382 instituições, é comum que se inscrevam 2, 3, 4 alunos para cada instituição, e se a instituição permite, por exemplo, nós permitimos que venham 5 alunos da UFSC por semestre, e 4 se inscreverem, não existe uma concorrência, né? Não é preciso nenhum desempate, sendo autorizado pelo coordenador do curso, e fazendo tudo necessário, entregando os documentos, o aluno está aceito. Mas está aceito pela UFSC e pela Sinter, né? Ele ainda tem que ser aceito pela instituição a qual ele está se candidatando. Mas quando existem, por exemplo, 4 vagas e 6 alunos tentando, se usa um cálculo baseado no IAA do aluno e no IAA médio do curso para selecionar quem são aqueles que vão ocupar as vagas, tá? Por isso que aqui a gente vê 2 coisas muito importantes para o aluno se preparar desde o começo do seu curso. Um é ele estudar, claro, para ter um IAA bom. Ele nunca reprovar por falta, porque se ele reprovar por FI,
isso já é visto pela coordenação do curso, pela UFSC, enfim. Como o aluno não teve interesse, né? Deixou de frequentar, não participou. Então, isso é bem importante para depois, se ele quiser fazer intercâmbio. E a outra coisa, claro, se aqui fala em exame de proficiência, é ele estudar uma língua. Então, o aluno que está entrando, que é calouro, por exemplo, ele deve se focar nisso, em obter boas notas e aprender um idioma estrangeiro, né? Bom, o que não mais? É pouca coisa, né? Então, notas boas, não pode reprovar por FI, tem que saber outro idioma, mas, enfim, as cobranças hoje não são poucas. E aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, nesse mesmo site, é que esse aluno que vai se inscrever para o ALT, ele vai se inscrever no nosso sistema, que está aqui embaixo, em alunos da UFSC. Então, aqui embaixo tem, na esquerda, tem alunos da UFSC. Logo embaixo tem sobre o intercâmbio para estudantes da UFSC. Ali você encontra todas essas informações que eu falei, os pré-requisitos, os documentos e tal. E embaixo, inscrição de estudantes da UFSC, que é onde o aluno clica e se inscreve. Ele vai colocar a matrícula dele, a senha dele, vai clicar em entrar, e é aí que vai aparecer para ele as opções para ele se inscrever no intercâmbio, né? Também aparece aqui embaixo, alunos da UFSC, algumas informações sobre exames de proficiência, exemplos de exames de proficiência que ele pode fazer. Tem algumas informações para calouros. Então, eu sugiro que todo mundo dê uma olhada nisso aqui depois com mais tempo, né? Logo em cima estão os programas que o Guilherme falou, né? Programas internacionais, tem vários que estão aqui listados, que ele citou, também, cada um com as suas regras, porque, lembrando, quando uma instituição do exterior oferece uma bolsa, ela também determina as regras. Então, o Erasmus, por exemplo, quem vai determinar as regras é a União Europeia, que oferece o programa, né? Enfim, a do Santander, quem cria as regras é o Banco Santander. Então, por isso elas diferem muito. Juliana, só uma coisa que gerou dúvida, não sei se eu posso perguntar já. Pode. O pessoal está comentando aqui, acho que você falou IAA médio do curso, né? Quando você fala IAA médio do curso, você quer dizer, por exemplo, o IAA de aprovação, eu acho, né? Por exemplo, os cursos da UFSC, a média de aprovação que é exigido para cada disciplina é 6. Então, quando você fala que é um IAA médio maior, é ser o IAA maior que 6, no caso, né? Não. Nós que somos servidores técnicos e professores, a gente acessa uma parte do CAGR onde nos mostra qual é o IAA médio daquele curso. Por exemplo, o curso de engenharia aeronáutica. Eu vou chutar tudo aqui, tá? Aeroespacial, beleza. Aeroespacial, tem 100 estudantes. Estou chutando, né? Desses 100 estudantes, um tem o IAA 6, o outro tem o IAA 4, o outro tem o IAA 9. A média do IAA desses 100 estudantes é o IAA médio do curso. Perfeito. Tá? Então, o IAA individual de cada estudante é comparado com o IAA médio do curso que ele faz. Beleza, acho que agora ficou claro que o pessoal estava perguntando aqui no chat. Isso. Se depois vocês estiverem curiosos para saber quanto que é o IAA do curso de vocês, no momento que vocês estão se inscrevendo, vocês podem pedir na secretaria que alguém olhe e fala para vocês. Não adianta olhar hoje, tem que ser no dia que vocês se inscrevem, né? Porque o IAA muda. Cada vez que uma nota entra, o IAA de um aluno sobe, ou o IAA de outro aluno desce, o IAA médio do curso também é alterado, né? E aqui também, na esquerda, tem oportunidades internacionais. Eu não sei se o Bruno vai falar disso depois. Bruno? Por favor, vou comentar sobre isso depois. Então, tá. Então, eu acho que eu vou parar aqui e vou deixar para mais perguntas, né? Vou parar de compartilhar o meu... Guilherme, tem mais alguma coisa aqui no site que você gostaria que eu mostrasse? Eu acho que nesse momento está de bom tamanho. Eu talvez exemplificaria ali com algum programa, mas eu acho que, quem sabe, se isso surgir nas perguntas, a gente pode voltar a mostrar, Ju.
Tá, então eu vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, Juliana. Acho que o pessoal aqui estava perguntando também, talvez já deu para responder, a respeito de prova de proficiência com custo mais acessível. Eu acho que tem uma prova que é ofertada pelo DLLE, né? Eu não sei se ela vai servir para todos os programas, mas a gente oferta ela aqui em Joinville, principalmente para o pessoal da pós-graduação, né? Que eles têm que E eu não sei se essa prova ela acaba servindo para todos os programas, mas talvez vocês podem comentar um pouco mais a respeito das provas de proficiência também. Posso. Veja bem, cada programa, como o Guilherme falou, vai estabelecer quais são suas regras. E cada universidade parceira, que são aquelas que participam do ALT, né, também cada universidade também vai estabelecer as suas regras. Então, pode ter uma universidade que exige somente o IELTS, e aí tem que ser o IELTS. Pode ter uma universidade que exige somente o TOEFL, e aí tem que ser o TOEFL. Depende do que o parceiro exige. Nos editais que a gente escreve, que a gente faz, a gente sempre coloca, aqueles que são de programas com bolsa, né? A gente sempre coloca qual é a exigência daquele edital. Então, se a gente colocar comprovante de proficiência equivalente ao nível B1. O que isso significa? Que pode ser qualquer comprovante de proficiência em que apareça lá que o nível que ele obteve é equivalente a B1. Nesse caso, é claro que vai poder ser aceito o teste de proficiência que é feito pela UFSC, que é feito pelo DLLE. Só não vai ser aceito quando o programa específico ou a universidade específica determinar qual é o teste, né, que ela deseja. Então, novamente, o mapa do tesouro é o edital. Tá, uma outra pergunta, já aproveitando, relacionada com o idioma, não sei quem responde, mas o pessoal está perguntando aqui se tem algum tipo de intercâmbio que seria só para desenvolver o idioma, sem relação, por exemplo, com a graduação ou a pós-graduação. Nós não temos, nós trabalhamos com intercâmbio acadêmico. O intercâmbio acadêmico, ele é sempre disciplinas acadêmicas. Então, essas disciplinas vão ser as mesmas que os alunos de lá têm na graduação deles, e os alunos que vêm para cá vão estudando as nossas disciplinas de graduação aqui, né? Então, intercâmbio de desenvolvimento linguístico, especificamente, nós não trabalhamos. Tá, legal. No ponto de vista acadêmico, também uma outra pergunta que surgiu aqui é a seguinte, né? Quando a faculdade de destino do intercâmbio não tem exatamente o meu curso, o que é essencial buscar um curso semelhante para tentar o intercâmbio, ou vou poder buscar qualquer curso? Como funciona isso? Então, acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta, na verdade, é o coordenador de curso, porque quando um aluno se candidata para um intercâmbio, ele se inscreve lá no nosso sistema, vai uma mensagem por e-mail do coordenador do curso, ele analisa o que o aluno está pedindo, ele autoriza ou não. Então, o coordenador do curso vai sempre poder ajudar o aluno na escolha das disciplinas e dizer o que pode ser validado, o que não pode ser validado. Nós, da Sinter, não conseguimos orientar o aluno para os assuntos acadêmicos específicos, até porque a gente atende aluno de todos os cursos, né, da universidade inteira. Então, o que a gente orienta os alunos é que procurem o coordenador do curso para juntos poderem ver o que é melhor para ele. Só um complemento rapidinho a essa questão. O coordenador, ele pode até ajudar, indicado assim, né, que ele ajude, às vezes, o aluno até onde decidir para qual universidade ir, né? O coordenador, os professores do próprio curso, eles têm uma noção acadêmica melhor de qual seria um destino interessante para aquela área, o que o aluno poderia agregar mais ao currículo dele indo para essa ou aquela instituição. Então, a gente estimula, assim, né, que essa relação do coordenador ajudar o estudante também a planejar o intercâmbio, a desenvolver essa ideia, né? Legal. Bruno, você quer comentar, fazer algum comentário? Acho que
O Bruno, a sua função é mais na pós-graduação, né, Bruno? Se não me engano. Isso. Eu trabalho na Cinter primeiro com gestão de dados, né, com gestão de informação, relacionado principalmente à transparência de dados, né, a lei de transparência de dados. Mas eu também dou um grande suporte à coordenadoria de programas internacionais na questão de pós-graduação e de pesquisa também, né, com docentes, com professores visitantes, com pós-doutorados, pós-docs, então eu dou esse apoio aí, esse suporte. Né. Então, já aproveitando esse gancho, eu já vou apresentar a minha parte. Eu não sei se tem mais alguma dúvida para tirar com o pessoal ou já posso ir direto, Pablo? Acho que pode apresentar, tem várias dúvidas aqui, mas acho que eu fui apresentando para a Juliana aí porque estava meio no tópico e depois a gente continua com a parte de dúvidas também. Beleza, então eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Vamos ver se vai dar. Deu certo. Deu certo? Então vamos lá. O Guilherme foi o único Guilherme. Azarado hoje. Nossa, não acredito. Então, todo mundo consegue me escutar? Consegue ver a tela, né? Tá perfeito. Beleza. Então, vou falar um pouquinho sobre intercâmbio de pós-graduação, tá? Os intercâmbios conhecidos como mestrado sanduíche e doutorado sanduíche, tá? Então, eu vou falar sobre as diferenças entre o intercâmbio de graduação e de pós-graduação, os procedimentos, e falar um pouquinho sobre as oportunidades e possibilidades. Bem, quando a gente fala em diferenças entre intercâmbio de graduação e de pós-graduação, o intercâmbio de pós-graduação, ele geralmente está vinculado ao projeto de pesquisa do aluno, seja aluno de mestrado ou de doutorado, né? Enquanto o intercâmbio de graduação, ele é normalmente vinculado ao curso do aluno, em geral, né? Então, a pós-graduação, como a gente geralmente vincula o projeto de pesquisa, geralmente tem um professor supervisor na universidade de ensino, né? E, além disso, uma outra grande diferença é que é o seguinte: os acordos de cooperação internacional. A UFSC, como foi mencionado, tem 382 acordos de cooperação internacional com universidades parceiras. Na graduação, o intercâmbio ele tem que ser voltado para universidades que tenham esse acordo de cooperação. Só que na pós-graduação isso se torna flexível. Então, de repente, uma área de pesquisa bem específica tem uma universidade específica que trabalha com isso. Então, o aluno de pós-graduação ele não precisa necessariamente realizar seu intercâmbio nas universidades conveniadas, né? Qual a vantagem de realizar o intercâmbio nas universidades conveniadas? São as taxas acadêmicas que algumas universidades elas isentam, né? Então, é o custo, basicamente é o custo, né? Então, se a universidade for conveniada, o estudante pode estar isento da tuition fee, por exemplo, em universidades norte-americanas, coisas do tipo. Geralmente, Pablo, porque o que acontece? Tem universidades que, mesmo com acordo de cooperação, elas não isentam as taxas acadêmicas, principalmente as norte-americanas, né? Como lá o sistema de ensino ele trabalha muito com essa questão as universidades elas têm o recurso financeiro delas através das mensalidades, dificilmente acontece isso. Dificilmente acontece nas universidades americanas. Tem outras universidades europeias que têm essa isenção de taxa, tá? Então, falando sobre procedimentos, edital. Como a Ju falou, e como a gente já abordou aqui, o edital, ele é o procedimento principal que o aluno tem que prestar atenção, né? Seja o edital de
do próprio programa. Às vezes tem programas de pós-graduação que tem um edital específico para intercâmbio. Vou dar o exemplo, o Programa Internacional PrintCaps. Né? O PrintCaps ele é um programa de internacionalização do ensino superior promovido pela CAPES, na qual a UFSC ela foi aprovada um projeto institucional, na qual existem vários subprojetos elencados. Né? Foram poucas universidades brasileiras, federais, que conseguiram esse aporte financeiro. E para os programas de pós-graduação que estão vinculados ao PrintCaps, existem editais de mobilidade, principalmente para o doutorado. Na verdade, exclusivamente para o doutorado. Para o doutorado já não tem no PrintCaps. Tá? Então, tem esses editais, tem os editais internacionais também. A Sinter, por exemplo, falando sobre a UGM, a Sinter trabalha com um edital de pós-grado, escala estudantes pós-grado. Tá? E é um edital administrado pela Sinter voltado para pós-graduação. Existem outros editais que a gente também trabalha quando aparece, que é o HK pós-graduação. Tem um bem específico que é da Universidade de Leiden, o Lex Award. Às vezes aparece o BIADOC do GCUB, do GCUB, né? E alguns outros editais raramente aparecem para a gente administrar na Sinter. Normalmente são editais fora da Sinter. Né? Interessante também falar sobre os regimentos dos programas. Cada programa de pós-graduação vai ditar como funciona para o aluno sair em mobilidade. Alguns regimentos pedem que o aluno precisa qualificar antes de sair, outros não precisa, outros pedem uma quantidade mínima de créditos completados para poder sair. Então é importante o aluno de pós-graduação que está nos escutando, nos assistindo via YouTube, verificar junto com o seu programa de pós-graduação o regimento e também demais procedimentos, como funciona. Eu faço o requerimento na Secretaria do Centro, o que acontece depois, o que eu tenho que comprovar, tudo isso aí. Ou seja, resumindo, é o programa de pós-graduação que dita as regras do intercâmbio. Beleza? Passando agora aqui rapidamente para as oportunidades. Acho que a principal aqui que nós, Sinter, a gente não administra, mas a gente divulga, é no site Oportunidades Internacionais. Eu não vou abrir o site, tá, pessoal? Porque senão cada site tem sua especificidade e pode demorar muito aqui a nossa conversa. Mas eu vou deixar aqui até para vocês aí de casa tirarem print screen, tirar uma foto, anotar no papel. Aproveitem que esse aqui é um hall de links, de sites que possam ter oportunidades para mobilidade de pós-graduação, mas também alguns aqui podem aparecer mobilidade de graduação. Então, oportunidades internacionais, lá vão ter oportunidades que a gente recebe, nós, Sinter, como um escritório de relações internacionais, a gente recebe e-mails de oportunidades internacionais e a gente coloca lá naquele site. Falando um pouco sobre pesquisa, sobre financiamento de pesquisa também, e porque eu trago o segundo, que é o pop.propesc.ufsc.br. Porque alguns alunos de pós-graduação, eles conseguem realizar a mobilidade através de projetos nas quais os seus orientadores têm projetos financiados e que têm recurso para a mobilidade. Então, aqui nesse site da Propesc, tem um hall de oportunidades de financiamento, né, para os docentes que possam gerar a mobilidade para os seus orientandos. O terceiro site é o site da CAPES,
caps.gov.br. Lá vão apresentar, vai ter oportunidades de bolsas que a gente chama modalidade de balcão, né? Eu não sei como é que está agora com o Print Caps, como é que está as oportunidades em si, mas eu acredito que tenha diminuído, mas tem algumas oportunidades lá. Da mesma forma o CNPq. Existem bolsas e auxílios lá, e alguns podem ser também para mobilidade internacional. Aqui também eu apresento o DAAD, que é um órgão específico para a mobilidade para a Alemanha, né? Tanto não só mobilidade internacional, como pesquisa também para a Alemanha. Aqui eu não trouxe, também tem a Fulbright. A Fulbright, inclusive, se eu não me engano, está com edital aberto, tá? Que é para os Estados Unidos. Trouxe aqui também Fundação Carolina, que são bolsas para a Espanha, se eu não me engano. E aqui também trouxe um geral que é Scholars for Dev, que apresenta um hall de oportunidades, tanto de bolsas para mestrado, para doutorado, para financiamento internacional, para realizar, a gente chama de bolsa integral, né, de mestrado e doutorado fora, para pós-doutorado, para docentes que estão nos assistindo, que pensam em fazer um pós-doc fora, tem oportunidade. Para pesquisadores que também estão nos assistindo, aqui também tem oportunidades. E eu acredito que tenham mais outros sites aí pela internet, pesquisando no Google, vocês vão conseguir aí algumas informações. Bom, Bruno, só perguntar uma coisa aqui. Estão perguntando no chat aqui se esses editais de mobilidade da pós-graduação, eles também aparecem no site da Sinter, ou se lá são os mais de graduação mesmo. Então, a Sinter, ela foca mais por administrar mais os cursos de graduação, né? Mas os editais, como a UGM, pós-grado, quando abre, né, BIADOC, da GCUB, e quando é administrado pela Sinter, ele aparece lá no site da Sinter. Pode pesquisar lá que vai aparecer. Legal. Mas, só complementando também, Pablo, são menos, de fato, são muito mais editais de graduação do que de pós-graduação que a gente tem lá na Sinter. Os alunos estão corretos em observar isso, assim. É que eu acho que a parte do mestrado, do doutorado, ela acaba sendo mais específica, né? Então fica mais difícil de concentrar tudo, né? O que acontece é que na pós-graduação, os programas de pós-graduação, eles têm mais flexibilidade, né? E por ter flexibilidade, eles também, em relação à graduação, é mais fácil os programas de pós-graduação administrar essas bolsas que venham a ter, por exemplo, no Print Caps, né? É o programa de pós-graduação que administra essa bolsa, o edital, tal, junto com a ProPG. Então, quando é algo mais geral, para a universidade como um todo, aí passa lá pela Sinter, né? Principalmente relacionado aos nossos parceiros, né? As redes as redes internacionais que a UFSC participa, como a UGM, por exemplo. Legal. Bruno, a sua apresentação, você conclui com a parte de oportunidades e possibilidades, ou você continua com ela? Porque quando você terminar, nós temos várias perguntas aqui do pessoal. Então, se você quiser mais um tempo para terminar a sua apresentação, fica à vontade, senão acho que a gente acaba passando para as perguntas. Não, aqui está concluído. Tá concluído. Aqui eu concluí e podemos abrir para as perguntas. Então, tá bom. Bom, então tem várias perguntas aqui. Vamos começar. Bom, uma das perguntas que surgiu aqui é que a universidade de interesse que a pessoa tem para fazer intercâmbio tem um processo de seleção para alunos estrangeiros estabelecido. Ela pergunta se ela deve iniciar o processo pela universidade, por lá, ou começar pela Sinter. A universidade tem convênio pela UFSC, ou com a UFSC, ela diz. Posso responder, Guilherme? Pode.
Eu posso complementar qualquer coisa também, Então, mas tá. pode... Todas as universidades com as quais nós temos convênio, até era isso que o Guilherme ia mostrar e não conseguiu, e aí eu acabei não mostrando, mas eu posso mostrar. Aparece no nosso site, né? Você consegue ver todas as que têm convênio, e também consegue ver lá se esse convênio permite intercâmbio de graduação ou não, para que áreas, etc. e tal. Tudo isso dá para ver no nosso site. Quando tem uma universidade que está lá no nosso site, é conveniada nossa, está disponível para intercâmbio de graduação, o aluno vai se inscrever no nosso edital. É no nosso edital que ele vai se inscrever no nosso sistema, ele vai fazer tudo pela Sinter. É para isso que a Sinter existe, ela faz assim, para outras coisas também, né? Mas ela faz o intermédio entre a UFSC e a universidade com a qual a gente tem um acordo. Às vezes os alunos querem se inscrever em outras oportunidades que não tem nada a ver com a Sinter, ou existem universidades por aí pelo mundo que aceitam alunos de universidades não conveniadas. Aí, claro, tudo que for por fora, que não for por meio dos nossos acordos bilaterais, daí não vai ser na Sinter, mas tudo aquilo que fizer parte dos nossos acordos bilaterais vai ser pela Sinter. Eu só queria complementar, porque eu acho que o aluno também, talvez, é possível que aconteça de haver um procedimento de inscrição numa plataforma da universidade, e daí o aluno ele precisa fazer isso também, né? Às vezes passar por um processo seletivo lá também, mas é fundamental que ele faça o procedimento com a gente, porque nós, como instituição de origem, a gente tem que fazer a nomeação desse aluno na instituição estrangeira. A gente tem que enviar o nome dele e dizer que ele é um aluno nosso que vai fazer intercâmbio, que nós estamos nomeando ele para a realização dessa mobilidade. Então, assim, pode ser que aconteçam as duas coisas, mas a inscrição com a gente no sistema do Outgoing é fundamental, é necessária. Legal. E dos editais de Outgoing, o pessoal pergunta aqui também se quando eles são publicados, eles possuem datas pré-definidas, né? Isso acho que é bem importante também. Sim. Geralmente, existe um edital do Outgoing que é válido para o ano inteiro e é de fluxo contínuo. No comecinho do ano, sai o edital que é válido para todo aquele ano. Tá, legal. Então, é um edital de fluxo contínuo, né? Esse edital do Outgoing. Isso, por quê? Cada universidade, em cada lugar do mundo, vai ter seu próprio calendário. Então, vai ter universidade que a aula começa em setembro, vai ter universidade que a aula começa em janeiro, vai ter... Enfim. E nós também, agora estamos também com um calendário bem diferente, né? Então, ele fica aberto para poder contemplar todas essas diferenças de calendário entre as instituições. Mas um aluno que for se inscrever hoje, ele está se inscrevendo para fazer um intercâmbio naquele que será o nosso próximo semestre, né? Legal. Bom, acho que essa pergunta eu acho que já foi em parte respondida, mas vamos lá, talvez. Para realizar o programa de Outgoing, tem que ser aceita tanto no edital da UFSC quanto no edital da instituição de destino? Pelo que eu entendi, o processo todo começa pela UFSC, né? Então, acho que isso aqui já está respondido, talvez. Quando ele se inscreve no nosso edital, ele também vai entregar para a gente os documentos, etc. e tal. Nós vamos nomear ele para a universidade parceira, e daí, claro, a universidade parceira vai aceitar ou não, mas é muito difícil que a gente nomeie e eles não sejam aceitos. Geralmente eles são, né? Legal. Bom, o pessoal perguntando bastante de edital, mais da parte de ida, mas e a volta aqui, ó, também, né? Como é feita a validação de matérias no retorno do intercâmbio? Como saber se eu vou conseguir validar as matérias feitas fora do Brasil? Vocês sabem dizer algo a respeito disso? Ou fica mais a respeito dos colegiados de curso? Como vai ficar isso? No momento da inscrição, o aluno ele apresenta um contrato de estudos. E daí, nesse momento, o coordenador assina se comprometendo com uma validação, né? No contrato de estudos, o aluno coloca as disciplinas que ele seleciona e as que ele pretende validar. E daí, o coordenador assina autorizando, e daí, na volta, claro, caso o aluno seja aprovado, ele submete daí o processo de validação e, enfim, daí o colegiado ou o próprio coordenador autorizam. Acho que seria esse mais ou menos o processo.
Legal. Bom, esse contrato dá tanto uma segurança, né, para o aluno também de o que ele vai poder aproveitar ou não, né, para ele não ficar com essa pulga atrás do orelha, né. E acho que uma questão importante aqui, que tem mais perguntas aparecendo aqui, é com relação ao idioma, né, tem duas perguntas relacionadas. A primeira é, se ele não tem o nível de idioma necessário para fazer o intercâmbio, se ele pode ir para a instituição e fazer o curso enquanto ele está fazendo o estágio. Eu já passo para vocês, mas eu, como minha percepção, já vou dizer que eu não acharia muito interessante, porque como intercâmbio acadêmico, né, a ideia é que você já vá para aproveitar a parte acadêmica. Então, talvez melhorar o inglês antes. Não sei qual a opinião de vocês. Ou outro idioma, né? Enfim. A universidade que estabelece um nível e que estabelece que o aluno precisa apresentar um certificado de proficiência, então ela não vai aceitar que ele faça um intercâmbio sem comprovar. Então, não vai funcionar essa tática. E é preciso que os alunos tenham em mente que o aluno ele não vai só na aula e ficar ouvindo o que o professor está falando. Ele vai ter que, digamos que seja em espanhol, ele vai ter que falar espanhol, ouvir espanhol, responder em espanhol, fazer provas em espanhol, apresentar trabalhos em espanhol, enfim, tudo que ele faria aqui no Brasil em português, para passar numa disciplina, ele vai ter que fazer lá para passar na disciplina em espanhol. Então, é necessário que ele vá preparado para isso. Do contrário, ele vai para lá, não vai passar em nenhuma disciplina, vai voltar, não vai ter o que validar, como se ele tivesse perdido um semestre, né? Então, o que geralmente acontece é as pessoas cumprirem o que a universidade parceira está pedindo e já chegarem lá com o nível de idioma solicitado. Uma outra opção, para quem não fala nenhuma língua, é escolher um país onde a língua é português e ver se a universidade para o qual ele se inscreveu pede algum tipo de proficiência. Aí você me pergunta, como assim? Uma universidade onde se fala português pede algum tipo de proficiência? Portugal, por exemplo, tem vários cursos em que as disciplinas são em inglês. E aí, mesmo você se inscrevendo para o intercâmbio em Portugal, primeiro você tem que ver se eles não estão solicitando para aquele determinado curso, para aquela determinada área de estudo, a proficiência em inglês. Então, a coisa mais comum que tem é o nosso aluno vai para Portugal e quando ele chega lá, ele tem algumas disciplinas em português e outras disciplinas em inglês. Então, pesquisar a instituição que ele deseja, pesquisar o curso que ele quer fazer com bastante antecedência é muito importante, para ele poder saber quais são os pré-requisitos linguísticos que ele vai ter que cumprir. Isso é importante. Você acabou de responder mais uma pergunta que tinha no chat, se universidades portuguesas exigem teste de proficiência, e acho que relacionada se todas as universidades vão exigir um teste de proficiência. Eu acredito que, não sei, enfim, deixa eu parar de falar besteira aqui. Não, nem todas. Olha aí, já ia falar besteira, então não são todas as universidades que vão exigir uma proficiência, né? Bom, uma outra pergunta que a gente falou de graduação, pós-graduação, falou de docentes, né? Mas também tem pergunta de técnicos administrativos. Então, sobre o intercâmbio para servidores técnicos administrativos, só tem o programa da Argentina? Tem previsão para abrir mais algum outro programa? Eu não sei qual é esse programa da Argentina que colocaram na pergunta, se vocês puderem esclarecer. Eu acho que o Guilherme caiu, né? Eu não estou mais já vendo ele. Tá voltando. Bom, eu posso falar. Esse programa que a colega está mencionando é da UGM, se o Guilherme quiser falar, ele é o nosso expert de UGM, que é o... Eu acho que eu caí, gente, mas puderem repetir a pergunta. Tá, a pergunta era sobre mobilidade para técnicos administrativos, e aí eu comecei a falar, e ela perguntou se só tinha aquele da Argentina. O que ela quer dizer com aquele da Argentina é o da UGM, que não necessariamente é para a Argentina, né? Pode ser para qualquer um dos países participantes da UGM, que são vários países da América do Sul. Esse é o principal, mas pode ter editais de outros programas, por exemplo. Existe, dentro do Erasmus, mobilidade de técnicos administrativos. A questão é que
raramente a gente recebe vagas de Erasmus para técnico administrativo, mas muito raramente. Então, a mais forte é mesmo a OGM, né, Guilherme? Sim, exatamente. O programa escala gestores e administradores, né? É um programa que já tem alguns anos na UFSC, né? Agora está tudo um pouco paralisado, mas foram experiências bem interessantes assim que a gente teve com técnicos que foram e técnicos também que nós recebemos aqui, né? Nos setores diversos, assim, né? A gente recebeu jornalistas que foram na TV UFSC, gente da administração, enfim, da financeiro, gente das relações internacionais também. Então é um programa muito interessante, assim, né? Muito, muito interessante para os técnicos, uma experiência excelente mesmo. Acho que até a Ju poderia comentar um pouco mais, que ela já fez parte desse programa, né? Isso. E só para completar, os países que são, não é só a Argentina, né? Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai. São os países que fazem parte da OGM fora o Brasil, né? Participei da escala gestores. No caso, eu fui para a Argentina mesmo. Fui para a Universidade de Cuyo, que fica em Mendoza, a terra dos vinhos. E foi maravilhoso. Eu fiquei muito admirada pela qualidade da Universidade de Cuyo, pelo tamanho do setor de relações internacionais deles. A universidade é gigante e eu pude aprender com eles diferentes maneiras de fazer aquilo que a gente faz aqui. Então, tem uma troca muito grande de experiências e é fantástico. Eu defendo muito assim que os servidores se candidatem a esse programa. E é isso. Posso comentar? Isso. Eu lembrei agora também, tem mais uma oportunidade para técnicos administrativos, que é a USAC. A USAC é um consórcio de universidades que a UFSC tem parceria, tá? E foi por intermédio da USAC que eu fiz meu intercâmbio. Eu fiquei 5 meses nos Estados Unidos estudando inglês. Eu fiquei na sede deles, que é em Reno, em Nevada. E foi uma bolsa, assim, eu não sei se ainda funciona dessa forma, mas na época foi uma bolsa que em relação aos custos foi muito interessante, porque foi passagem aérea, foi a própria hospedagem numa casa internacional, e também pagou o custo do curso mesmo, né? E eu sei que recentemente teve mais uma servidora da universidade que foi para lá, pelo menos iria para lá, não sei se com a pandemia chegou aí. E para os técnicos administrativos que estão nos escutando, vale a pena buscar esse edital. É uma oportunidade incrível, é uma imersão cultural gigantesca. Eu, particularmente, eu nunca me imaginaria fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, porque não era a minha preferência, mas eu adorei, eu vivi um mundo completamente diferente do nosso aqui, e se for para ir de novo, vou com certeza. É isso. Eu acho que eu nunca conheci ninguém talvez uma pessoa, que tenha se arrependido de fazer intercâmbio, mas na maioria acho que todo mundo gosta, né? Enfim, acho que a oportunidade é boa e tanto do ponto de vista acadêmico como profissional, mas também pessoal, o crescimento sempre é muito grande, né? Algumas outras perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Se é possível realizar intercâmbios somente para pesquisa? Bom, isso acho que vale mais para os programas de mestrado e doutorado, né? Então, tem alunos que vão, por exemplo, para fazer só pesquisa. Aqui do PPGES mesmo, nós temos alunos que, inclusive tem um orientando meu que vai para a Alemanha agora, recente, vai mês que vem, e ele vai só para fazer a parte de pesquisa lá, ele não vai fazer nenhuma disciplina de fato, né? Então,
Tem possibilidade também. Normalmente esses contatos, né, professor, eles são estabelecidos mais via docentes mesmo, né? Às vezes o orientador do aluno que tem um contato lá na universidade estrangeira, que pode conseguir um estágio num laboratório, ou um contato de pesquisa. Normalmente isso não passa por uma coisa mais institucionalizada, assim, né? Normalmente são contatos individuais, assim, ou coisas que o aluno pode mesmo também ele estabelecer um contato com um professor que tem uma agenda de pesquisa próxima, enfim. É possível, com certeza, mas não está entre os nossos programas ali, não é um programa outgoing, mas é de fato com certeza possível. Legal. O pessoal aqui também perguntando com relação a sanduíche, né? O que é intercâmbio de sanduíche na graduação e se o programa outgoing tem a possibilidade de ser transformado em graduação sanduíche. Eu não sei, o termo sanduíche ele é usado para graduação também? Eu falar mais no mestrado e doutorado, né? Tá. A gente nunca tinha usado esse termo até o Ciências Sem Fronteiras. O programa Ciências Sem Fronteiras usou esse termo. Não faz diferença nenhuma esse termo, para falar bem a verdade. Porque com esse termo ou sem esse termo, o intercâmbio é a mesma coisa. Você vai para o exterior, faz uma parte do seu curso, das disciplinas lá, volta, valida e continua o seu curso e se forma aqui, tá? Eu não sei por que, na época, CAPES e CNPq resolveram usar esse termo para a graduação, mas ela não significa nada em específico, tá? O sanduíche é que ele está espremido ali no meio, né? Você começa aqui, faz um pedacinho lá, o recheio e volta, né? Enfim, é o sanduíche. Eu só quero complementar uma coisa que talvez apareça em algumas perguntas, voltado para a pós-graduação. Cotutela, tá? Cotutela é um tipo de intercâmbio, tá? Ele seria uma dupla diplomação voltado para pós-graduação. A cotutela acontece no doutorado e funciona da seguinte forma: o aluno, o doutorando, ele faz uma parte do seu curso aqui, uma parte lá na universidade de destino, através de um acordo de cooperação específico, projeto, voltado para o projeto. Então, ele tem um orientador aqui, tem um orientador lá, ele faz disciplinas aqui, faz disciplinas lá, ou ao contrário, né? E o diploma dele é um diploma que sai tanto aqui como lá, na universidade de destino. Então, um diploma que vale para as duas universidades. Por que eu abordei esse assunto? Porque na pós-graduação, e eu já fui secretário de pós-graduação, muitos alunos perguntavam para mim, tá, e tem doutorado de sanduíche, será que eu posso transformar meu doutorado de sanduíche em uma cotutela? A resposta é, depende. Depende da sua organização. Porque se você ganhar uma bolsa, de repente, de doutorado e sanduíche e tentar transformar isso numa cotutela, é muito complicado porque tem um procedimento, tem resolução específica para a cotutela, tem um procedimento na qual tem que ser aprovado entre as duas universidades, o seu projeto de pesquisa, o seu plano de trabalho. Então, como o Gui estava falando sobre as boas práticas, uma boa prática que eu recomendo para os alunos de doutorado que pensam em cotutela é se organizar antes, juntamente com o seu orientador, verificar as regras na própria EG, a resolução específica, e organizar de que forma com que primeiro aconteça o procedimento de cotutela e depois aconteça o procedimento da mobilidade. Porque, às vezes, o aluno ele aproveita essa mobilidade para levar o acordo já assinado aqui no Brasil para a universidade de destino. E alguns alunos que atropelam, que fazem o inverso, e aí complica muito e, às vezes, não conseguem até aprovar a cotutela, né? Eu acho que é importante, assim, que tudo tem prazo, né? As coisas têm que tramitar, às vezes não é muito rápido, então acho que, não só para a cotutela, né? Eu tive um colega que fez dupla titulação, eu vi que o processo foi bem estressante para ele na época, acho que porque ele não seguiu o que o Bruno está falando até, mas, enfim, tem que tomar muita atenção com os prazos, né? Uhum. E, Bruno, aproveitando a parte de pós-graduação, o pessoal está comentando aqui, nos casos que o aluno ou o orientador, no caso, faz o contato direto com a universidade do exterior, se
é necessário o processo de intercâmbio, então, passar pelo Sinter, ou se ele pode ser feito direto com a coordenação de curso, ou etc. Não, é direto para a coordenação de curso, é direto. Da pós-graduação, no caso, né? Sim. E assim, é o mais comum que acontece, tá? O que acontece? O professor, o docente, ele tem uma linha de pesquisa, e aí ele tem um parceiro internacional, através de artigos, coautoria em artigos, ele linka um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa é financiado ou não, e nisso um dos seus alunos vai para lá, outro aluno de lá vem para cá, e assim forma-se a parceria institucional. Muitas vezes eles tentam passar lá na Sinter a relação dos acordos de cooperação para ter mais mobilidade, mas é assim que funciona, tá? Até para os alunos de pós-graduação entender como é que um professor consegue ter um dinheiro, um recurso para poder encaminhar aluno para a universidade de ensino e tal. Funciona dessa forma. Então, não precisa passar pela Sinter, tá? Precisa passar pela coordenadoria do programa de pós-graduação. Tem que ser aprovado, principalmente porque há validação, né? Então, muitas vezes não é só trabalhar em laboratório, fazer pesquisa, às vezes tem uma disciplina ou outra que vale para validação aqui na pós-graduação. E esses prazos de cotutela, eles são especificados em algum lugar na UFSC? Tem resoluções? Como é que funciona? Tem uma resolução específica da ProPG, se eu não me engano, a resolução 4, mas veio aqui na minha cabeça, mas eu não tenho certeza, tá? Porque ela mudou na gestão do pró-reitor passado. Tá. Se tornou um pouquinho mais simples o processo. Mas tem resolução, sim. Tá, legal. E saindo um pouco da pós-graduação, aí o pessoal pergunta também a respeito de estágios, né? A gente estava falando mais de parte acadêmica, intercâmbio acadêmico, mas se a Sinter gerencia estágios no exterior também. Então, se alguém quiser fazer um convênio de estágio, alguma coisa do tipo, tem que passar pela Sinter, a Sinter dá algum auxílio nesse sentido? No caso, para a realização de estágios no exterior, não passa também pelo programa Outgoing, pela Sinter. O aluno, normalmente, se ele consegue uma oportunidade, existe um termo que é assinado no DIP, né, no Departamento de Integração Profissional, ali da Prograde. Ele é um termo simples em que assinam o aluno, o coordenador, um responsável lá na empresa, na instituição em que ele vai fazer o estágio. É um procedimento um pouco diferente do estágio interno, mas é diretamente ali no DIP. E o orientador de estágio no Brasil também assina, né? Isso. Eu assinei um termo desse esse semestre ainda, mas eles são feitos, acho que para cada estágio é um termo, né? Isso, exatamente. Ele não passa pelo CIARE, se não me engano. Tem uma especificidade, assim, que é diretamente com o DIP. Eu não consigo me lembrar o nome agora. É termo de estágio, enfim. Mas é diretamente com eles, assim, né? Não tem uma ponte, digamos, aqui. Lá no site do DIP tem esses documentos, essa documentação completa, assim, e explica como é que funciona. Legal. Ótimo. O pessoal também perguntando aqui a respeito de carga horária máxima, se tem alguma carga horária máxima completa de curso para alguma das modalidades, e se tem também idade máxima do intercâmbio. Tem, no caso do Outgoing, tem uma exigência no edital que o aluno tenha uma disciplina, pelo menos, para cursar ao retornar. Tá? Essa é a exigência, digamos, máxima, né? Para máximo. Nos outros editais vai depender. Tem edital que pede até 80% do curso, tem edital que não estabelece nada. Normalmente é uma regra que é estabelecida pela instituição que está oferecendo a bolsa, ou enfim, né? Como aquilo que eu falei antes, né? Vai estar estabelecido no edital. O pessoal também perguntando... e a idade máxima tem, né, Gui? A jornada dos jovens pesquisadores tem idade máxima, né? Acho que só isso. O professor perguntou da idade, eu não me atentei, mas tem também alguns editais que vão estabelecer uma idade máxima. Se eu não me engano, esse edital da UGM tem, acho que coloca que até 33 anos ou algo assim. Mas é o único, realmente, que eu saiba que tem essa idade máxima, né?
Não, enfim, não é algo comum. Na dúvida, ler o edital, ler o edital, ler o edital, né? Sim, com certeza. Espero que saia todo mundo daqui com essa mensagem compreendida. E o pessoal perguntou aqui também a respeito dos idiomas, né? Como foi citado de Portugal, se tem outras universidades que acabam ministrando em inglês, mesmo não sendo idioma nativo, né? Isso até tem programa de pós-graduação no Brasil que fazem isso, então Sim. tem programa de pós-graduação que ministra aulas em inglês também, então acho que vai depender muito do local, e isso talvez não vai estar nem especificado em edital, né? A pessoa vai ter que se inteirar um pouco sobre como que é a prática da universidade a respeito disso, né? Exatamente. Existe de tudo e o aluno tem que fazer a pesquisa dele para descobrir qual é a especificidade da universidade que ele quer ir e o curso que ele quer fazer. Isso aí. E falando de dinheiro também, não sei se é só dinheiro que se envolve, né? Mas qual o tipo de bolsa que cobre a maior quantidade de custos do aluno? É uma pergunta que todo mundo gostaria de ter os custos cobertos, né? É difícil dizer, Tem, por exemplo, essa oportunidade do Santander, ela é uma oportunidade que tem um valor em reais tabelado ali no edital que o aluno irá receber se ele for selecionado, né? As oportunidades da UGM, por exemplo, elas é responsabilidade da universidade anfitriã pagar os custos. Então é possível, às vezes, que a universidade anfitriã dê uma moradia, digamos, dê um quarto numa moradia estudantil e pague mais uma quantia relativa à alimentação. Enfim, varia bastante. Assim. A ideia é que essas bolsas sejam suficientes para cobrir os custos de subsistência, assim, né? Que o aluno possa se alimentar, que ele possa, enfim. Né? Alguns editais, por exemplo, vão pagar passagem, outros não. Mas a ideia é que seja minimamente suficiente, assim, né? A gente é até engraçado que teve uma situação de bolsa que a gente fez, depois pediu para o estudante preencher um relatório, né, contando como foi a experiência, e daí uma das perguntas era se a bolsa tinha sido suficiente. E um dos alunos respondeu que foi no limite da suficiência, assim, em todos os sentidos, foi realmente minimamente suficiente. Mas, como eu falei, varia bastante, assim, alguns editais vão pagar uma quantia maior, outros não. E também é bom lembrar que existem custos que nenhuma bolsa cobre. O Bruno, se eu não me engano, ganhou os custos do visto da USAC. Ganhou, né, A USAC pagou teu visto, né? Deixa eu ver. Mais ou menos. Porque isso não é comum, tá? Eu não lembro de ter escrito nenhum edital que cobria o custo do visto. Mas eu lembro que a USAC pagava o visto para as bolsas dos alunos da UFSC, do edital da UFSC. Né? Isso é importante porque, só complementar, Bruno, desculpa, tem alguns países que, por exemplo, o custo de visto ele sai alto. Por exemplo, quando eu fui para o Canadá, a parte você tem que fazer exame médico, você tem que se deslocar para São Paulo, então, assim, é bastante trabalhoso. E um outro custo que talvez a gente não coloque na conta muitas vezes você vai manter sua moradia aqui ou não? Por exemplo, um estudante de pós-graduação que não mora na cidade sede de onde ele faz o curso, né? Quando eu fui para o exterior, um trabalho que eu tive o que eu vou fazer com a minha casa que eu estou morando, né? Vou sublocar, vou fazer o quê? Porque esses custos acabam entrando na conta também, né? Tem que ficar atento. Uhum. Os custos que eu tive, claro, a USAC ela subsidiou uma parte do visto, mas eu tive que ir para o Rio de Janeiro, no caso, para poder tirar meu visto. Então, é passagem, é hospedagem, é tudo isso. E também no país de destino a alimentação, tem um custo de vida mesmo, às vezes a sua mobilidade, o aluno ele não vai ficar de segunda a segunda voltado especificamente para o seu curso que está fazendo lá, ele vai querer conhecer o país, ele vai querer, vamos dizer assim, provar daquela cultura, e isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Então, assim, eu acho que é um pouco, vou usar uma palavra forte, mas é um pouco ilusão dizer que uma bolsa ela vai cobrir todos os custos que o aluno vai ter. É sempre importante o aluno que está planejando fazer o seu intercâmbio levar em consideração que é necessário gastar um pouco do seu bolso para poder
ter o intercâmbio assim um pouco mais tranquilo. Vamos dizer assim, é bom ter uma reserva financeira para ter um intercâmbio tranquilo. Não, o pessoal não tocou nesse assunto, mas como hipocondríaco, confesso aqui, eu vou falar já também, acho que um aspecto que talvez seja importante mencionar também, levando para o aspecto de tranquilidade que o Bruno falou, é a questão de saúde, né? A gente tem um sistema de saúde aqui, que é público, gratuito, mas nem todo país tem isso. O Bruno comentou que foi para os Estados Unidos, né? Você acabou contratando um seguro-saúde, Bruno, como é que foi? A Bolsa cobriu isso, né? Então, acho que a parte de saúde também é um aspecto que é bom ficar ligado. A universidade que eu estava lá, a Universidade de Nevada, ela tem no campus ela tem um hospital, né? Como se fosse a UFSC, assim, tem um hospital. Então eu paguei uma taxa, né, de seguro, mas para dentro da universidade, né? A bolsa da USAC subsidiou um pouco, mas foi bem pouco, né? Na verdade, tive que pagar mais de que 50% desse custo. E fora da universidade, por exemplo, se eu tivesse algum problema na rua, alguma coisa assim, aí era o custo de saúde era meu. Então eu contratei um seguro de saúde, assim, seguro de viagem com saúde, né? Com área de saúde. Para os nossos editais do ALT ou dos programas, é obrigatório que o estudante contrate um seguro-saúde e ele vai mostrar para a gente a pólice antes de ir. Porque ele precisa provar que ele está segurado tanto para alguma doença, quanto para algum acidente, até mesmo no caso extremo de falecimento, o seguro tem que cobrir o repatriamento da funerário. Então, e esse é um custo que não consigo lembrar de nenhuma bolsa que esteja escrito lá que cobre o seguro. Legal. Mais uma pergunta aqui só, o pessoal comentando, acho que o Guilherme mencionou a respeito que tem que ter pelo menos uma disciplina para fazer quando volta, né? E aí o pessoal está perguntando aqui se essa disciplina pode ser estágio ou TCC, no caso. Sim, pode. Pode. Então, tá bom. E acho que tem uma pergunta bem específica aqui também, o pessoal perguntando a respeito de oportunidade para o curso de engenharia aeroespacial. Não sei se vocês vão saber dizer, se vocês já viram algum edital específico na área ou para esse tipo de curso. Não tem nada específico, assim, dentre os nossos programas, né, os que nós administramos, eu já adianto que não tem nenhum específico para essa área, assim, né, tem alguns que são abertos para todas as áreas, portanto, ou para a maioria delas, né, mas, assim, isso eu acho que é interessante retomar um pouco do que o Bruno falou, ali da parte de oportunidades internacionais mesmo, assim, né, a parte enfim, a parte de tecnologia, ali o Bruno mostrou o site do DAAD, que é aquele escritório alemão que promove, né, bolsas para estudantes estrangeiros estudarem na Alemanha, aquele Scholars for Dev, ali, assim, essas oportunidades específicas é bom, eu acho, os alunos procurarem direto em órgãos internacionais, assim, né, na própria instituição que ele tem interesse ou em órgãos governamentais, assim, como esse DAAD, ou, né, a oportunidade Fulbright, a Fundação Carolina, que o Bruno falou, que é uma fundação espanhola que também promove estudos internacionais lá na Espanha. Eu acho que oportunidades específicas até devem existir, assim, né, mas a gente não teria condições de agrupar todas, assim, né, as especificidades na gente, assim, então eu acho que é um trabalho de pesquisa que o estudante, olhando nesses sites e procurando nesses ciclos, ele consegue achar. Acho que tem um da Holanda, Orange Tulip, que acho que é específico de bolsas para a Holanda também. E também ali tem no site de oportunidade de POP, que é da Propesc, ele é separado por áreas, então fica mais fácil para poder pesquisar. O POP é o portal de oportunidades de pesquisa da UFSC, né? Nós, como docentes, eu assino o POP, eu não sei se os alunos podem assinar também, não sei se é muito no nicho deles, né? Mas manda diariamente oportunidades de bolsas, editais, assim por diante, né? Bom, eu acho que uma coisa que a gente podia fazer, só rapidinho, professor, talvez seria compartilhar esses links aí que o Bruno apresentou
na descrição do vídeo, quando a gente for, né, compartilhar isso no YouTube, ou mesmo na discussão ali que está tendo no chat, só para os alunos também terem acesso a isso de uma maneira mais facilitada, né? Quem quiser dar uma olhada, procurar. Não, perfeito. Eu acho que como o vídeo vai ficar disponível depois também, né? Então eles conseguem ver a apresentação, mas a gente coloca também, acho que no link depois, né? Bom, eu gostaria de agradecer as perguntas do pessoal. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta para enviar no chat, alguma consideração, alguma outra pergunta para fazer. Faça agora ou pode procurar os agentes de internacionalização no campus ou mandar e-mail para o pessoal do Cinter que eles respondem também, né? Mas eu acredito que é isso. Gostaria de agradecer muito o pessoal da Cinter por ter topado participar. Gostaria de agradecer muito a Mari e a Lari pela organização de tudo que está acontecendo aqui. Acho que todo o funcional e tudo que foi feito aqui é um grande mérito delas, né? E gostaria de passar a palavra para vocês aí fazerem encerramento, se vocês quiserem fazer alguma outra consideração para fechar. Eu queria agradecer também a todo o pessoal aí de Joinville, a Mari pelo convite, a Mari e a Lari por toda a produção, o professor pela mediação. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que é uma oportunidade bem importante que a gente tem de compartilhar o que a gente está fazendo, o que a UFSC tem, né, de oportunidade para oferecer. Então, fico muito feliz e muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu passo daí para a Ju também se despedir. Tá bom? É isso. Imagina, agradeço também a oportunidade e a gente fica à disposição. No site da Cinter, clicando em contatos, aparece o nosso e-mail, né? O e-mail de programas, o e-mail de pós, e ali pelo e-mail vocês podem esclarecer qualquer dúvida. E foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu também gostaria de agradecer, gente, obrigado pela oportunidade, de falar um pouco sobre pós-graduação, sobre internacionalização de pós-graduação. É algo que a pós-graduação em si, eu sou apaixonado por esse assunto, eu sou apaixonado por internacionalização, então falar isso para vocês é muito gratificante para mim. Tá? Muito obrigado. Ok, agradeço a presença de todos, então, agradeço a abertura do professor Lincoln também, e acho que é isso. Se tiverem dúvidas, por favor, me procurem a Luciana, a gente ajuda no que for possível. Se a gente não souber como ajudar, tem uma equipe maravilhosa do Cinter em Floripa que está aí para ajudar vocês também. Valeu, gente. Até a próxima.